Muito boa noite a todos e muito boa noite a todas. Muito boa noite a todos os senhores e a todas as senhoras que estão aqui nesta sala. Muito boa noite a todos os senhores e senhoras, cavalheiros e cavalheiras. Não, cavalheiros e senhoras, cavalheiros não existe, mas não. Muito boa noite a todos os senhores e senhoras que estão a assistir através da internet em Portugal e noutros lugares do mundo. E às crianças também. Esta semana fiquei a saber que há duas crianças, um irmão e uma irmã pequeninos que estão a assistir a estas palestras e a ouvir. Então, um beijinho para vocês também, Miguel, e para a Raquel. Muito bem, hoje temos um tema tão especial. Deus gosta de te ouvir, podes falar sempre com Ele. Que verdade maravilhosa. Agora, podemos perguntar, porquê falar com Deus? Porquê é que precisamos falar com Deus? Será que Deus não sabe já tudo aquilo que nós lhe vamos dizer? Será que Deus não conhece todas as coisas? Porquê é que precisamos de falar com Ele? Bom, na realidade, nós, como acabámos de dizer, é que precisamos de falar com Ele. Não é Ele que precisa de nos ouvir, somos nós que precisamos de falar. Nos momentos difíceis da sua vida, o ser humano precisa de alguém com quem partilhar aquilo que lhe vai na alma. Li a história recentemente de uma senhora que foi ao gabinete de um psicólogo, foi ao consultório de um psicólogo e disse-lhe, eu preciso de falar com alguém. Ela vinha muito chorosa, vinha com o coração completamente despedaçado, porque o seu filho, que durante 21 anos foi o menino dos seus olhos, depois de uma longa batalha contra o cancro, este seu menino, este seu filho, agora um jovem de 21 anos, acabou por falecer. E ela dizia, eu preciso falar com alguém. O meu marido não me pode ouvir. A minha filha não me pode ouvir. Eles não conseguem falar sobre o assunto. A perda foi tão grande. A dor foi tão grande. A facada no coração foi tão grande quando ele morreu. Eles não conseguem falar sobre isso, mas eu preciso falar. E então o médico concordou em ouvi-la. Ela disse, eu preciso dizer a alguém acerca do meu filho, de como eu cuidei dele durante a sua doença e de como ele morreu. Este médico, este psicólogo consentiu em ouvi-la e durante 2 meses ela foi todas as semanas falar com ele. Todas as semanas tinha uma consulta com este psicólogo. E ela sentava-se e começou exatamente pelo momento da sua gravidez, como ficou grávida daquele menino. Depois contou toda a infância, todas as alegrias e tristezas que aquela criança lhe tinha dado. E terminou, 2 meses depois, terminou a contar como tinha espalhado a cinza do seu filho, o corpo foi queimado, e espalhou a cinza do seu filho no seu jardim. Era o jardim que ela mais amava, é um dos lugares que ela mais gosta e ela espalhou a sua cinza ali para poder lembrar-se do seu filho para sempre. E quando acabou de falar, na última sessão, ela pegou na mão do médico e disse-lhe obrigado. E o médico que conta a história diz, eu senti que esta mulher realmente me estava grata e que realmente falar lhe tinha feito bem. Porque nós precisamos de falar nos momentos difíceis. Há pessoas muito fortes, assim, muito duronas, não é? Eu já conheci muitas pessoas assim e ainda conheço. Não precisam falar com ninguém. Conseguem aguentar tudo. Mas lá por dentro, as coisas não estão bem. Nós precisamos de falar. Nós precisamos de falar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus, enquanto ser humano, nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele falava com o seu Pai do céu. E no momento mais difícil da sua vida, Ele procurou a simpatia até dos seus discípulos e procurou o amor do seu Pai. Vejam, a Bíblia conta-nos que no jardim do Getsemane, Jesus disse aos discípulos, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, verso 38. Jesus estava a pedir aos seus discípulos, por favor, compreendam que a dor que eu tenho no coração neste momento é sobre-humana. A dor que eu tenho no coração neste momento está-me a rasgar, está-me a levar até à morte. Por favor, nunca vos pedi isto antes, mas por favor,
deem-me um pouco da vossa atenção, ouçam o meu clamor, orem por mim, orem comigo, ajudem-me, velem comigo. Jesus normalmente ficava durante a noite a orar pelos seus discípulos, a orar pelos seus seguidores, a pedir a Deus força para ajudar os outros, a pedir a Deus que ajudasse os outros. Mas naquela noite, Jesus estava triste, Jesus estava sozinho. Sobre ele estavam a ser colocadas as culpas dos teus pecados e dos meus pecados. Sobre ele estavam a ser colocadas as culpas de toda a humanidade. Sobre ele estava a ser colocado o pecado de uma raça que quis pecar. E Jesus, com o coração partido, a precisar de simpatia, pediu aos seus discípulos, por favor, orem comigo. Vamos orar juntos, vamos falar com Deus juntos. Mas a Bíblia diz que eles adormeceram. Jesus foi orar a sós com o seu Pai. Jesus prostrou-se no chão. Jesus suou, diz-nos a Bíblia, que transpirou gotas de sangue. Mas depois veio para os seus discípulos. Queria um pouco de simpatia humana, mas achou-os a dormir. E voltando para os seus discípulos, diz o verso 40, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo. Pedro, estavas disposto a morrer por mim, estavas disposto a ir até à morte ainda há pouco tempo atrás. Pedro, na noite em que Jesus foi traído, disse, eu estou disposto a ir contigo até à morte, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te vou abandonar. E nem uma hora pôde ficar acordado para orar por Jesus, para falar com Deus em favor de Jesus, para apoiar Jesus. Jesus encontrou-o a dormir. E então Jesus disse palavras tremendas, palavras que cada cristã deveria ter gravadas no seu coração. Meu querido amigo, minha querida amiga, se estás a ouvir estas palavras, Deus está a chamar-te hoje a gravares no teu coração as palavras que Jesus disse a Pedro e aos discípulos naquela noite. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A Bíblia ensina-nos que há um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E cada ser humano só pode ter poder para vencer o mal através da oração. A oração não compra os favores do céu, a oração não nos torna mais merecedores, mas a oração é a mão que se abre para receber as bênçãos e o poder que Deus tem para nos dar através do nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Escreveu Davi no Salmo 17, verso 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me, o que é que diz ali? Pois me queres ouvir. Então, Deus quer ouvir-nos. Deus sabe o que é que nós vamos dizer, mas Deus, mesmo assim, quer ouvir-nos. Ele sabe que nós precisamos de falar. Estás a passar por um momento difícil na tua vida. À noite choras porque não vês solução para o grande problema pelo qual estás a passar. A tempestade é muito grande, os relâmpagos são fortes, os trovões também. Por acaso sentes o teu coração a romper-se de dor com alguma doença? Ou com algum problema na tua família? Por acaso sentes o coração a romper-se de dor por causa de um problema no teu trabalho, com o teu patrão ou com os teus colegas? Deus quer ouvir-te. Fala com Ele. Ele é a pessoa a quem tu podes falar sempre. Ele está disposto a ouvir. Ele quer ouvir-te. As tuas orações não precisam de ser perfeitas. Não precisas de fazer grandes frases, grandes declamações. Deus gosta de te ouvir, tal como tu és. Deus gosta de ouvir aquilo que tu tens a dizer. Pode ser algo simples. Fala com Deus. Deus gosta de te ouvir. Deus quer ouvir-te. Tu me queres ouvir, é o que diz a Bíblia. Reparem como Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. A Bíblia diz-nos em Êxodo 33, verso 11, o Senhor falava com Moisés frente a frente, como quem fala com um amigo. Deus é o nosso melhor amigo. Não existe um amigo melhor do que Deus. Deus gosta que falemos com Ele, abrindo o nosso coração, como o faríamos ao nosso melhor amigo, sabendo que Ele não é um amigo qualquer. Deus é um amigo que conhece tudo sobre a nossa vida. Não precisas te envergonhar
Podes falar com Deus sobre as piores coisas que te passam pela cabeça. Podes falar com Deus sobre as coisas mais insignificantes, mais pequeninas. Às vezes tenho ouvido pessoas que vêm ter comigo e dizem: pastor, isto é uma coisa tão insignificante que eu nem sei se Deus vai achar alguma piada eu falar sobre isto. Deus já está a ler os teus pensamentos. Deus já sabe o que tu estás a pensar sobre aquilo. Por isso Deus já ouviu aquilo que tu estás a pensar. Agora fala com Deus, coloca essa preocupação, mesmo que seja pequenina, nas mãos de Deus. E se é grande, ainda mais a deves colocar. O apóstolo Paulo escreveu, Filipenses 4, verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Não deixes que nada roube a tua paz, que coisa alguma roube a tua tranquilidade, a tua paz. Não estejas inquieto por coisa alguma, diz Filipenses 4, verso 6. E o apóstolo Paulo continua, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Se te lembras de pedir, lembra-te também de agradecer. Quando agradecemos, quando louvamos a Deus pelas coisas que Ele faz na nossa vida, quando agradecemos a Deus pelas coisas que Ele nos dá, pela comida, pela roupa, pelo ar, pelo sol, pela água, pelas bênçãos que Deus nos dá, quando agradecemos a Deus e nos lembramos das coisas boas e poderosas que Ele fez por nós no passado, quando pensamos nas coisas boas da vida, as nossas orações ganham uma nova vida, um novo poder, uma nova força. E se nós contamos as coisas e recontamos e até falamos com os outros acerca das coisas boas que Deus fez por nós, ganhamos uma nova fé para acreditar que Ele vai fazer coisas boas por nós no futuro. Ele fez no passado e vai fazer no futuro. Agora reparem, com a ação de graças, e agora reparem, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há uma paz, há uma alegria, há um sentimento de alívio na nossa caminhada humana nesta terra que só encontramos na oração. Só encontramos quando abrimos o nosso coração completamente, como um livro aberto, sabendo que Deus lê tudo o que está lá dentro, mas que Ele gosta de nos ouvir. E nós falamos com Ele. A oração é o segredo do poder espiritual. Queres vencer as tentações do diabo na tua vida? Ora, coloca Deus em primeiro lugar no teu dia. Ora ao Senhor, fala com Ele. Jesus deu conselhos aos seus discípulos sobre a oração. Reparem o que Jesus disse. Mateus, capítulo 6, podem ler em vossas casas. Vou ler apenas uma parte deste capítulo aqui. Vamos ler conselhos extraordinários, estrondosos, que Jesus deu acerca da oração, mas leiam em vossa casa. Jesus estava a falar acerca de alguns religiosos da sua época que gostavam de orar em pé, nas praças públicas, em voz alta, para toda a gente ouvir. Mas Jesus disse, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, fala com o teu Pai, ora a teu Pai que está em secreto, que está em oculto. Não o podes ver, mas Ele está a ver-te a ti. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando nós oramos, devemos ter a nítida sensação, devemos deixar que o nosso coração se apodere do sentimento de que Deus está mesmo ali. Deus está mesmo perto. Estás-me a ver, Pedro? Cláudio. Desculpa. Estás-me a ver, Cláudio? Estás-me a ver? Pois bem, Deus tu não o vês, mas quando falas com Ele, Ele está ainda mais perto do que eu estou de ti. Deus está mesmo perto. Deus está ali. Eu ouvi uma senhora uma vez dizer, uma cristã que gostava muito de orar, que disse assim ao seu pastor, pastor, eu até sinto a respiração de Deus. Era uma mulher que gostava muito de orar, que sentia que Deus estava perto. Deus está perto de ti. Quando tu falas com Deus, podes não ver, Ele está em secreto, Ele está em oculto, mas Ele está a ver-te a ti. Tu não vês, mas Ele vê-te a ti. Tu não ouves, mas Ele ouve-te a ti. Deus está perto de ti. Entra no teu quarto, vai para um sítio deserto, fala com Ele, abre o teu coração, porque Deus gosta de te ouvir. E orando,
Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, verso 7. Falar deste texto num país com a tradição religiosa como é Portugal não é fácil, mas é libertador. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu lembro-me, quando era muito pequenino, de estar em casa da minha avó. E a minha avó, antes de se deitar e antes que eu me deitasse, fazia as suas rezas. E ela repetia algumas coisas que foi ensinada desde pequenina a repetir. Mas sabem que mais? Quando nós repetimos muito uma palavra ou um conjunto de palavras, a nossa mente, de alguma forma, a parte consciente da nossa mente desliga-se do significado dessa palavra e deixa de fazer algum sentido. Estamos a repetir uma coisa, mas não estamos a pensar naquilo que estamos a dizer. E isso não é bom. Aliás, mais grave. A minha avó contou-me, minha avó, que eu muito amo e que está viva, e ela e o meu avô, que têm as suas convicções religiosas, que, como eu já disse noutras palestras, respeito de todo o coração, mas a Bíblia diz-me algo diferente, diz-me algo libertador. A minha avó contava-me quando ela cometia algo de errado e ia confessar-se ao sacerdote da sua igreja, depois ele dizia: bom, tu tens de rezar 30 Aves Marias e 10 Pais Nossos, que é para Deus te perdoar. A oração na Bíblia não é uma penitência, não é uma punição, é um privilégio, é uma alegria, é um dever, não para o bem de Deus, não porque Deus o exige, no fundo, para nos escravizar, mas Deus chama-nos, Deus convida-nos, Deus pede-nos para orarmos para o nosso bem. É um dever e é um privilégio. É um dever para o nosso bem, é um dever para a nossa saúde espiritual. Não, de maneira nenhuma, uma penitência. De maneira nenhuma, algo que deve ser cansativo. Repetimos. Nas religiões pagãs, isso acontecia na altura de Jesus. Os gentios, ele fala, pessoas de outras nações que tinham religiões pagãs e que usavam as repetições e que hoje em dia ainda usam. Há certas formas de meditação em que repetimos a mesma palavra ou a mesma frase muitas vezes e a nossa mente, a parte consciente da nossa mente, fica meio adormecida e Satanás pode entrar de uma maneira muito perigosa. Não é isso a oração. Agora vocês podem dizer: mas Jesus ensinou o Pai Nosso. Sim, ensinou, já lá vamos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, verso 8. E agora sim, Jesus vai falar sobre um modelo da oração. A prova de que o Pai Nosso é o modelo, é um exemplo, é um molde que nós podemos usar para a oração, é o facto de que, por exemplo, no Evangelho de Lucas, o Pai Nosso aparece com algumas ligeiras modificações. Há algumas partes do Pai Nosso em Mateus que não estão no Evangelho de Lucas, porque os evangelistas, ao escreverem, perceberam bem. Os discípulos tinham ouvido Jesus a orar. Há orações de Jesus na Bíblia. João, capítulo 17, tem uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Ele não fazia sempre a mesma coisa, ele não dizia sempre estas palavras, mas ele ensinou-nos esta oração para nós compreendermos quais são os diferentes tópicos que podem e que devem povoar as nossas orações. Jesus ensinou o Pai Nosso para que nós possamos compreender como é que nós podemos orar, o que é que nós devemos dizer a Deus. E aqui está. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ensinou-nos a orar chamando a Deus Pai. É verdade que pela queda, pela rebelião, pelo pecado, ficámos alienados de Deus. Pelo pecado deixámos, entre aspas, ser filhos de Deus, mas Deus que nos criou não nos desamparou. Deus enviou o seu Filho Jesus. Através de Jesus somos adotados na família de Deus. Quando aceitamos Jesus como o nosso Salvador pessoal, voltamos a ser filhos, voltamos a ser filhas de Deus.
E agora podemos dizer, Pai nosso que estás no céu. É um Pai, alguém de quem temos proximidade, mas ao mesmo tempo não é um Pai qualquer. É um amigo, mas não é um amigo qualquer. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus está no céu. Deus é Deus. E devemos orar com respeito, com reverência. Devemos orar com confiança, mas com reverência, com respeito, porque Deus pode todas as coisas e está no céu. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, o teu nome, esse grande nome foi revelado a Moisés como misericordioso, perdoador, bondoso, justo. Quando nós começamos as nossas orações, devemos começar assim, adorando a Deus, adorando o nome de Deus, dizendo, meu Deus, Tu és grande e poderoso. Louvado sejas Tu pela Tua grande misericórdia para comigo. Louvado sejas Tu pela Tua bondade. Louvado sejas Tu porque entregaste o Teu Filho Jesus para morrer por mim na cruz. Louvado sejas Tu porque és paciente, porque és justo, és puro. Um dia vais julgar todo o mal nesta terra. Um dia vais chamar a contas todos aqueles que andam a cometer injustiça e que recusaram de arrepender-se. Devemos adorar a Deus. É isso que o Pai Nosso nos ensina. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10. A Bíblia ensina-nos, nós já estudámos, que Jesus vai voltar quando o Evangelho for anunciado em toda a terra e aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que partilham o amor de Deus com outros, oram, venha ao Teu reino. Eu quero que Tu venhas depressa, eu quero contribuir com tudo o que eu sou e com tudo o que eu tenho, para que o nome de Jesus seja ouvido em toda a terra e então Jesus possa voltar. Venha ao Teu reino. Eu não quero esta terra de mal, não quero esta terra de sofrimento, eu não quero esta terra de injustiça e de dor. Eu quero a nova terra. Eu quero um novo céu e uma nova terra que Deus prometeu e vamos falar sobre isso. No próximo fim de semana vamos ver exatamente como é que isso vai acontecer. Isto está revelado na Bíblia. E aqueles que oram com o coração sincero, de acordo com o modelo que Jesus deixou, diz, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida como no céu. Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos falar com Deus sobre as nossas necessidades. Tens um pé a doer? Podes dizer, eu tenho um pé a doer, Senhor, por favor, cura o meu pé. Estás com fome? Podes dizer, Senhor, eu tenho fome, por favor, ajuda-me, eu tenho fome. Os teus filhos têm fome, queres dar comida e não tens emprego? Podes dizer, Senhor, a Bíblia diz, fui moço, fui jovem e agora sou velho e nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Podes reclamar as promessas de Deus, podes dizer, Senhor, Tu prometes cuidar dos Teus filhos, Tu disseste, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e agora peço-te pelo pão para os meus filhos. Se tens alguma necessidade, Deus prometeu cuidar das nossas necessidades. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Grande, importante e central no Pai Nosso. Central para a oração. Quando Jesus falou disto em outras partes do Evangelho, nós encontramos também, quando estiveres a orar, se tens algo contra alguém, perdoa. Deus não pode ouvir um coração que se recusa a perdoar, porque o coração de Deus é perdão para contigo. Mesmo que a pessoa que te prejudicou não se arrependeu, prejudicou-te e continua ainda a prejudicar-te, não venhas a albergar raiva no teu coração. Pode haver às vezes uma santa indignação, porque vemos que a injustiça é grande, mas não há albergues a raiva e o rancor no teu coração. Viva a tua vida com o espírito de perdão. Jesus perdoou-te, Deus perdoou-te, porque os teus pecados e os meus pecados caíram sobre Jesus na cruz. Deus perdoou-te. Viva a tua vida com o espírito de perdão e faz as tuas orações com o espírito de perdão. Perdoa. Perdoa de coração, porque assim podes também confessar os teus pecados a Deus, com a certeza de que Deus ouve. Parte importantíssima na oração, a confissão dos nossos pecados. A Bíblia diz, confessarei ao Senhor, diz o Salmo 32. Em todas as nossas orações, nós devemos apresentar-nos como humildes suplicantes, como pecadores, que sabemos que nada merecemos, mas pelo nome de Jesus temos acesso à sala do trono de Deus
E se vamos com humildade, Deus recebe-nos. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. Se te apresentas com humildade diante do trono de Deus, se reconheces as tuas faltas, se confessas os teus pecados, Deus recebe, Deus gosta de te ouvir. Até as piores coisas que já fizeste na vida, os piores capítulos da tua vida, quando os abres diante de Deus e não tens vergonha, mas falas, dizes, Senhor, é verdade, eu fiz isto e é horrível. Deus gosta de te ouvir, porque Deus tem prazer em perdoar, diz o profeta Miqueias. Tem prazer na misericórdia, tem prazer em dar o seu perdão. E por isso, pede-te que tu dês o teu perdão também. E não induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, verso 13, diz-nos que nós devemos e podemos orar, e é um privilégio que nós temos, orar para que Deus afaste Satanás de nós e da nossa família, para que Deus afaste os anjos do diabo, para que Deus nos dê forças para não cair em tentação. Meu querido amigo, a questão é esta. Por vezes, nós esquecemos de falar com Deus de manhã. Esquecemos de pedir a Deus forças para o nosso dia de manhã. Então vamos falar à noite. E vamos pedir a Deus perdão por aquilo que fizemos durante o dia. Podia ter sido evitado se nós tivéssemos ido receber forças ao trono de Deus pela manhã. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos força para não cair em tentação. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Os homens que mais perto viveram de Deus nesta terra, e as mulheres também, mulheres e homens de oração, mulheres que falavam com Deus, que sabiam que Deus era seu amigo, homens e mulheres que viram grandes coisas acontecer na sua vida, os apóstolos de Jesus, que, tal como o seu Senhor e o seu Mestre, efetuaram grandes milagres e grandes curas. Eles sabiam que o poder não estava neles. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As nossas orações não fazem de nós super-homens, super-mulheres, mas quando oramos de todo o coração, Deus, o Todo-Poderoso, pode trabalhar em nós e através de nós. Vejam como Jesus começava os seus dias. Marcos capítulo 1, verso 35 diz-nos, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu tenho de reconhecer que tenho sido um homem muito abençoado. Ouçam bem o que eu estou a dizer. Não sou um homem muito bom, sou um homem muito abençoado. Tenho recebido coisas muito boas da parte de Deus. E uma das coisas que Deus me deu foi que Ele fez com que eu gostasse de falar com Ele. E quanto mais falo, mais gosto de falar. E não passa um dia sem que eu me ajoelhe e tenha os meus momentos devocionais. Mas quando olho para o exemplo de Jesus, que a Bíblia diz que passava noites inteiras em oração, que levantava-se muito cedo, fazendo ainda escuro, que ia para um lugar deserto e ali passava horas com o seu pai, a pedir força para trazer amor e bênçãos e alegria e força e salvação ao seu próximo, à humanidade. Eu vejo que estou muito longe, meus queridos amigos, muito longe. Os melhores dias da minha vida são os dias em que eu acordo muito cedo, 3, 4 da manhã, 5, às 5 já é bom. E posso passar horas a ler a minha Bíblia, a falar com Deus. Mas infelizmente não acontece tantas vezes quanto eu gostaria. Se calhar é o teu caso também. Se calhar o despertador toca e já é tarde demais para ter um momento calmo e falares com o teu Deus. Jesus ama-te tanto. Jesus deixou-te o exemplo. Ele quer encontrar-se contigo, ter momentos especiais em que tu falas, abres o teu coração e Ele derrama bênçãos sobre ti. Será que estás a viver isso? Deus tem tanto para nos dar e nós temos tanta reticência em receber. Os anjos gostam de se prostrar diante do trono de Deus, mas há alguém interessado em que nós não nos ajoelhemos ou em que nós não falemos com Deus. Mas resiste, meu querido amigo, pela graça de Deus, por tudo o que é bom e santo e puro, eu te peço neste momento, resiste. Se és um cristão, se és uma cristã, o céu precisa de ouvir as tuas orações.
Tu precisas de orar e o teu próximo precisa que tu ores por ele. Dobra os teus joelhos, se não os podes dobrar. Dobra o teu coração diante da presença de Deus e fala com Deus, que Deus precisa de te ouvir. E amanhã é o momento por excelência. E claro, podes dizer, mas eu trabalho por turnos, eu não consigo de manhã. Meu amigo, se não consegues de manhã, que seja um tempo do dia, 1 hora do dia, coloca de parte 1 hora. Deus, Jesus é o Deus, o Filho de Deus eterno. Ele deixou 30 anos de parte por ti. 30 anos, mais de 30 anos, veio a esta terra e dedicou-os completamente a ti, todo o seu suor, todo o seu sangue. E agora a Bíblia diz-nos que Ele está no céu a interceder por ti e por mim. Pensa sempre em ti. Será que tu não podes pensar 1 hora nele durante o teu dia? Parar e pensar naquele que está a pensar em ti a cada momento. A Bíblia diz-nos que o hábito de muitos judeus era este, Salmos 55, verso 17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. O exemplo por excelência na Bíblia deste hábito de oração 3 vezes por dia era o profeta Daniel, que mesmo quando foi decretada uma ordem que dizia que ninguém podia pedir nada a nenhum Deus, nem a nenhuma pessoa, senão ao rei de Babilónia, Daniel mesmo assim continuou com as suas devoções. Diz-nos o livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, que ele tinha por hábito 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Se podes fazer isso, excelente. Ele tinha por hábito ajoelhar-se com as suas janelas abertas na direção de Jerusalém e orava, dava graças a Deus, expunha os seus problemas, abria o seu coração e Deus ouvia as suas orações. Mas o apóstolo Paulo foi um passo mais à frente. E o apóstolo Paulo ensinou-nos algo que era o segredo da vida de Jesus, quando nós lemos os Evangelhos. E esse algo é esta frase. Ele resume essa ideia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O ideal que Deus tem para os seus filhos, o ideal que Deus tem para ti e para mim, o ideal que Deus quer que tu vivas é uma comunhão ininterrupta com Deus. Tens os teus momentos em oração, sim, de joelhos, de manhã e à noite, mas durante o dia, tu levantas-te da tua oração e vais tomar o teu banho e tu dizes, Senhor, eu lavo-me por fora, mas só tu me podes lavar por dentro. E vais tomar um pequeno almoço e dizes, meu Deus, obrigado por estes alimentos. Há muitos cristãos que agradecem, isso é um excelente hábito. Sentam-se à sua mesa e agradecem a comida que têm à frente. Mas eu já estive em casa de muitos cristãos e eu sou um cristão, ou pelo menos gosto de pensar que sim, sou um cristão. Pela graça de Deus, sou um cristão. E todos os dias em minha casa, quando nós vamos comer, nós oramos. Mas às vezes, a oração parece já é uma repetição, não é? Parece sempre a mesma coisa. Eu lembro-me de dias, estava em viagem, não façam isto, condutores, não façam isto. Eu estava em viagem, estava a conduzir, tinha fome e comia uma maçã. Estava no meio do Alentejo, bom, não havia muita polícia por ali, estou a brincar. Bom, peguei numa maçã e estava lá perdido os meus pensamentos e esqueci-me de agradecer a Deus por aquela maçã. Então comecei a ver, e quando trinquei a maçã era tão saborosa, hoje em dia já é raro encontrar uma maçã mesmo saborosa. Trinquei a maçã, era tão saborosa que senti mesmo gratidão para quando eu disse, uau, que maçã tão saborosa! E disse, esqueci-me de fazer orações. Meu Deus, obrigado por esta maçã. E depois comecei a pensar, isto deveria ser o que eu deveria fazer em todas as refeições. Nem todas têm o mesmo sabor, mas há pessoas que não têm nada para comer. Deveríamos sentir gratidão por ter coisas, por ter algo para comer. Num mundo tão manchado pelo pecado, num mundo em que milhões e milhões morrem à fome, tens algo para comer. Deveríamos agradecer, obrigado, meu Deus, por esta comida, obrigado por estes alimentos. E sentir gratidão no coração, pedindo a benção de Deus. E depois vais para o teu trabalho, vais a conduzir e dizes, Senhor, conduz a minha vida. Eu conduzo este carro, mas conduz tu a minha vida. E depois vês os teus filhos a irem para a escola e tu dizes, Senhor, por favor, guarda os meus filhos. Aliás, o ideal é, antes deles saírem para a escola, antes da tua esposa ou o teu marido sair, antes de se separarem para o vosso dia, o ideal seria que em cada família cristã houvesse um momento de oração. Um momento em que colocamos tudo de parte. Pode ser breve, pode ser alguns minutos, mas ajoelhamos-nos em família, damos as mãos, lemos um pequeno texto da Bíblia, cantamos um hino, pedimos a Deus, Senhor, por favor, guarda a nossa família hoje.
Enche-nos do teu amor, enche-nos da tua força para fazer o bem nesta terra e livra-nos do mal. Certamente que o cristianismo terá um poder muito diferente, muito maior, quando for assim. Agora muita gente diz-me, mas eu oro, eu falo com Deus, eu peço-lhe muita coisa, estou sempre a falar com Ele, estou sempre a pedir, mas Ele não me ouve, eu já pedi, Ele não me ouve, Ele não me dá aquilo que eu quero. Meu querido amigo, é preciso compreender um segredo extraordinário que a Bíblia ensina sobre a oração. Reparem o que a Bíblia diz. Salmo 50, verso 15 diz: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A oração verdadeira, a oração sincera, o falar com Deus de coração porque o amamos e porque queremos que a sua vontade seja feita na nossa vida, não tem nada a ver com alguém que pensa que Deus é como o serviço de quartos no hotel. Ligamos lá no telefone e dizemos: eu agora quero uma garrafa de champanhe. E pluf, vem lá o empregado dar uma garrafa de champanhe. Eu agora quero uma toalha. E pluf, vem lá o empregado dar uma toalha. Deus não é o teu empregado. Deus não é uma máquina onde tu pões uma moeda de oração e dá-te aquilo que tu pediste. Deus é Deus. E tu és um homem, tu és uma mulher. Deus sabe o que é o melhor para ti. Deus quer que tu ores com a fé e com a humildade de uma criança, com a certeza de que Deus te vai atender. Mas Ele sabe exatamente o que é o melhor. Ele sabe exatamente o que é que tu precisas. E aquilo que tu precisas pode ser diferente daquilo que tu pensas e daquilo que tu pedes. Deus quer glorificar o seu nome em ti. Deus quer mostrar a todo o universo que Ele fez o melhor na vida do Daniel Gouveia e na tua vida. Deus quer mostrar a todo o universo que Ele sabe o que é o melhor para nós a nível da eternidade e não apenas desta vida. A Bíblia diz que devemos orar com fé. Marcos 11, verso 24 diz: por isso vos digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que o receberão e assim acontecerá. Mas este ensino foi pervertido. Muitas pessoas pensam que há uma lei de atração universal e que quando eu desejo muito uma coisa, se eu acreditar que ela vai acontecer, puf, ela acontece. Pois eu vos digo que há crianças a morrer à fome, desejam um pão e desejam-no até à morte, mas ele não vem. A oração não tem nada a ver com essas teorias que andam por aí, em que nós desejamos e acreditamos que vai acontecer e puf, a minha conta bancária fica cheia de dinheiro. Se ficou, quem sabe não foi Deus que o pôs lá. Cuidado, porque a Bíblia diz que devemos orar com fé, sim, com confiança, mas repara, a Bíblia explica-se ela própria. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a confiança, a fé, que significa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de quem? Segundo a nossa vontade? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus tem uma vontade para a tua vida. Deus tem uma vontade para a minha vida e para a tua vida. Deus sabe o que é o melhor. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se Ele vê que aquilo que tu estás a pedir é o melhor para ti, Ele vai dar-te isso, certamente. Mas, se Ele vê que ainda não é o momento, vai-te pedir para esperar. E se Ele vê que aquilo que tu estás a pedir não é bom para ti, podes esperar sentado, que Deus não te vai dar, porque Ele ama-te mais para te dar. Se Ele te desse aquilo que tu pedes, se calhar era a tua desgraça. Por isso, continua a pedir com fé, mas aceita. A fé verdadeira aceita aquilo que Deus quer, mesmo que seja contrário àquilo que eu quero. Agora podes perguntar, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou aprender e como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Jesus disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A vontade de Deus está revelada neste livro. Está revelada na Bíblia. Falámos sobre a Bíblia na nossa segunda palestra. Hoje, nesta última parte da nossa palestra de hoje, vamos falar sobre alguns segredos que devemos ter em mente quando estudamos a Bíblia. Reparem o que diz Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes, medita nele dia e noite. A meditação cristã é algo que faz falta neste mundo. É porque os cristãos não aprenderam a meditar que há tantas meditações esquisitas por aí e até os cristãos estão a começar a praticá-las porque ninguém os ensinou a fazer. Como meditar nas suas palavras sagradas. Jesus nunca citava um capítulo inteiro. Nós pensamos que ler a Bíblia deve ser ler quanto mais melhor. Então lemos capítulos e capítulos e capítulos. Mas, ok, muito obrigado, já percebi que perdi o som. Mas, na realidade, a Bíblia ensina-nos que a meditação verdadeira, a meditação sincera, a meditação que Deus quer, é a meditação em frases, ou versos, ou ideias, ou princípios que estão na Escritura. Por exemplo, Jesus gostava de citar um texto, agora vem-me à cabeça de memória, que é um texto que estava no profeta Oseias, no Antigo Testamento. Porque misericórdia quero e não sacrifício. Deus quer misericórdia e não sacrifício. O povo de Israel pensava que Deus ficava feliz com o sangue daqueles bezerros todos a correr nos altares. E Jesus ensinou, não, esses sacrifícios apontam para outra coisa, para a misericórdia de Deus, para o perdão de Deus, que deu o seu Filho para morrer por ti. Então aquilo que Deus pede de ti é que tu, quando oras de manhã, que tu te aproximes de Deus, mas que te aproximes com a tua Bíblia e que possas meditar naquilo que lá está escrito. Que possas abrir a Bíblia, ler um pouco da Bíblia, pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus que te mostre aquilo que lá está. Esta manhã eu li a Bíblia, abri a minha Bíblia no livro de Jeremias e li um verso. Às vezes basta um verso. Medita nesse verso. Não apenas uma repetição sem nexo, mas começar a pedir a Deus, Senhor, por favor, diz-me o que é que tu me queres dizer neste verso. O verso que eu li dizia, não é a minha palavra como o fogo que esmiuça a panha. Deus tem uma palavra. Essa palavra destrói as pedras que o diabo lança na nossa cabeça. Deus quer que tu faças a meditação, sim, mas a meditação da sua palavra. Medita nele dia e noite. Pensa num pequeno texto da Escritura. Se ainda não estás habituado a ler a Bíblia, começa a ler os Evangelhos. A parte conta a história da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas. Lê nos Salmos e pede a Deus que fale ao teu coração. Lê um bocadinho cada dia. Enquanto oras, lê um bocadinho, pede a Deus que fale ao teu coração. Reparem, continua o texto, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Muitas pessoas leem a Bíblia, leem-na todos os dias, mas há coisas que lá estão escritas que eles não estão a fazer. Deus não te vai revelar mais verdades importantes que tu precisas até de saber, se tu não estiveres a aplicar aquelas que Ele já te revelou. Portanto, se Deus já te disse que deves fazer algo, faz esse algo. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Há pessoas que dizem, bom, mas a Bíblia é muito complicada, foi inspirada por Deus, foi escrita por homens muito santos, eu não a posso compreender. Meu querido amigo, Jesus fez uma promessa extraordinária. Ele prometeu enviar o seu Espírito, o Espírito de verdade. Diz-nos a Bíblia, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, verso 13. Jesus prometeu que o Espírito Santo, que inspirou os homens que escreveram a Bíblia, agora vem quando tu pedes, Ele vem e está contigo, e ilumina-te quando tu lês a Bíblia. E é assim que um cristão cresce. Queres crescer na tua fé? Queres crescer na tua força espiritual? Ajoelha-te. Pede a Deus em oração que te fortaleça. Estuda a sua palavra. Faz aquilo que lá está escrito. E então aí, certamente, que vais crescer espiritualmente. Jesus disse, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, verso 13. A Bíblia diz-nos que Jesus meditava nas Escrituras. Jesus praticava a meditação.
Não a meditação que se ouve por aí hoje em dia, uma meditação em que apenas a pessoa faz uma introspeção e lá está lá com os seus pensamentos. Não, não, não. Jesus meditava na palavra de Deus e eu vou provar-vos isso. Reparem o que diz, a seguir ao seu batismo, diz-nos a Bíblia, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, diz Lucas capítulo 4, verso 1. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Lucas 4, verso 2 diz-nos que, depois daquele longo jejum, Adão e Eva começaram a cair, a humanidade começou a cair pelo apetite, e foi pelo apetite que Jesus começou a erguer a humanidade, fez aquele grande sacrifício no deserto por amor a nós durante 40 dias e 40 noites não comeu, e então, na sua fraqueza, emagrecido pela fome, depois tentado pelo diabo, Jesus, na sua fraqueza, foi tentado de uma forma mais severa. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Muitas pessoas leem este texto e não veem tudo o que lá está. É verdade que a tentação era a comida, era uma tentação física. Jesus era humano, ele tinha uma vontade de comer tremenda. Um dia fiquei 3 dias sem comer, ia desaparecendo, mas deixem-me dizer-vos que depois de estarem 3 dias sem comer, dá muita fome, dá mesmo muita fome. Havia uma tentação ali física, sim, mas a tentação era outra. A mais importante, à primeira vista, parece que não está lá, mas está. Repara bem neste texto. O contexto diz-nos que Jesus tinha acabado de ser batizado, os céus abriram-se, Deus disse, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. O testemunho do Espírito Santo tinha falado a Jesus durante toda a sua vida a dizer, tu és o Cordeiro de Deus, és o Filho de Deus que vais morrer pela humanidade. Foi confirmado no momento do seu batismo e Jesus, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto para, através da oração e do estudo da Bíblia, se fortalecer para morrer por ti e por mim. Mas agora Satanás vem com dúvidas. Olha, houve um anjo que foi expulso do céu, tu pareces mais esse anjo que foi expulso do céu do que o Filho de Deus, sinceramente. Se tu és o Filho de Deus, estão a ver a dúvida? Se tu és o Filho de Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, Satanás vai sempre tentar-te. Se tu és um Filho de Deus, se tu és uma filha de Deus, mesmo que humano, imperfeito, mas se Deus te ama, se Deus deu o seu Filho Jesus por ti, porque é que Ele deixa que tu passes por estas agonias, por estas tristezas, por estas aflições? E muitos passam por esses momentos difíceis e dizem, ok, pronto, eu não quero falar com Deus, estou zangado com Ele, meu amigo. É exatamente nesses momentos que tu precisas de falar com Deus. Não te revoltes contra Deus. Isso é a voz de Satanás a tentar-te. Deus está ao teu lado e Deus está a ouvir as tuas orações. Jesus respondeu com a palavra de Deus, porque Jesus meditava na palavra de Deus durante aquele tempo no deserto. A Bíblia ensina-nos que Jesus meditou em palavras que Moisés disse ao povo de Israel quando estavam no deserto, durante aqueles grandes 40 anos, grande período que fala o Antigo Testamento. Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito. Através da palavra de Deus, através da Bíblia, tu e eu podemos alimentar-nos, podemos fortalecer-nos, podemos ter força para vencer Satanás, porque Satanás sabe, eu sei que ele odeia esta mensagem. Durante esta semana senti-me atacado, muito atacado, porque ele não quer que os cristãos comecem a ajoelhar-se, a orar a sério, a estudar a sério a sua palavra, a palavra de Deus. Satanás não quer, mas meu amigo, resiste. Estuda a tua Bíblia. Não deixes que nada te roube o tempo que precisas de passar com Jesus. Então o diabo transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, Mateus 4, verso 5. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo também conhece a Bíblia. Ele está pronto a nos dar interpretações falsas acerca do que está escrito. Mas Jesus, com o seu Espírito, vai estar ao teu lado para te iluminar e te fortalecer. Reparem no que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora em Mateus capítulo 4, verso 7, não tentarás o Senhor teu Deus.
Estas palavras foram ditas por Moisés em Deuteronômio, está escrito, aludindo a um episódio que lemos em Êxodo, capítulo 17, quando o povo de Israel não tinha água para beber e disse, nós não temos água para beber, Deus esqueceu-se de nós. E então Moisés chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque o povo de Israel tinha tentado a Deus, e as palavras que lá estão, Êxodo 17, verso 7 é, está o Senhor entre nós ou não? Há cristãos que no momento de se aproximarem de Deus e de fazerem um pedido a Deus, eles fazem assim, bom, eu vou pedir a Deus que a minha filha consiga fazer o curso todo na faculdade, não tenha nenhuma negativa, não lhe falte nenhuma disciplina e que ela se torne uma grande advogada, por exemplo. Se Deus me der isso, então eu vou acreditar. Se Deus não der, então já não acredito. Não tentarás o Senhor teu Deus. De maneira nenhuma, não é assim. A verdadeira fé aceita o que Deus dá e aceita a vontade de Deus. E então, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, diz Mateus 4, verso 10. Nesta última tentação, Satanás não usou o se, Satanás mostrou quem era e tentou Jesus a adorá-lo. Disse, tu vieste para conquistar este mundo, mas eu dou-te este mundo de mão beijada, podes sem problema nenhum ficar com o mundo à vontade, só tens de me adorar. E Jesus resistiu a essa tentação. Mas Satanás não usou o se, guardou o terceiro se para o último momento da vida de Jesus. Reparem o que diz a Bíblia. Quando Jesus estava a sofrer no Monte do Calvário, os que passavam por ali insultavam-no e abanavam a cabeça. Mateus 27, verso 39 e os seguintes dizem, dizendo, olha o tal que ia deitar abaixo o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Salva-te agora a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. Satanás guardou o último se, a última tentação para o momento mais difícil, para o momento em que Jesus estava a sofrer por ti e por mim. Mas a Bíblia ensina que Jesus, porque se fortaleceu em oração no Getsémani, porque suou gotas de sangue, porque colocou a sua vida nas mãos do Pai e pediu forças para ir até à cruz por ti e por mim, a Bíblia ensina que Jesus não respondeu a nenhuma das insinuações do diabo. As últimas palavras de Jesus na cruz foram para Deus. Foram uma oração, clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, verso 46. Jesus, a vida das vidas, o Senhor dos senhores, o exemplo dos exemplos, o Filho de Deus feito homem, viveu uma vida de oração. Até ao seu último suspiro, Jesus falava com o Pai. E por isso ele venceu. Por isso ele venceu. E esse é o segredo para tu e eu vencermos também. Há um homem chamado Barry Black. Um homem que eu admiro bastante. Em 27 de junho de 2003, o almirante Barry C. Black foi eleito o 62º capelão do Senado dos Estados Unidos da América. Antes de vir para a colina do Capitólio, o capitão Black serviu a Marinha dos Estados Unidos da América durante mais de 27 anos, terminando a sua distinta carreira como chefe dos capelães da Marinha. Quem olha para este homem hoje, que há 10 anos, vai fazer 10 anos, dia 27 de junho, foi eleito o 62º capelão do Senado dos Estados Unidos da América, pode pensar que foi uma vida muito brilhante sempre. Mas a verdade é que Barry Black, que é um adventista do 7º dia, o primeiro adventista do 7º dia e o primeiro afro-americano que foi eleito capelão do Senado dos Estados Unidos, foi um homem com uma vida extremamente difícil.
Os seus pais discutiam muito. O seu pai estava longe muitas vezes. Ele viu uma vez o seu pai apontar uma arma à sua mãe. Ele e os seus irmãos sofreram imenso. A sua mãe e os filhos foram despejados várias vezes. Ela não tinha dinheiro para pagar a renda. Viviam em Baltimore, num dos piores bairros daquela cidade. Ele tinha muitas vezes de fugir para os amigos da escola não lhe baterem. Aprendeu a correr muito para fugir dos outros. E este jovenzinho, que vivia naquelas condições, ele conta no seu livro, From the Hood to the Hill, conta que uma noite fugiu para a cama dos pais, ele e os irmãos, colocaram-se em cima da cama dos pais, a gritar com medo, porque tinha ido beber um copo de água à cozinha e viu uma barata do tamanho de um sapato. E este jovem conta que cedo na sua vida, 8 anos de idade, ouviu o capelão, naquela altura era o Peter Marshall, era o capelão do Senado dos Estados Unidos, fazer um discurso, e ele memorizou palavra por palavra. E o sonho dele era um dia ser senador. Os seus colegas na Marinha, ele tornou-se capelão na Marinha, diziam-lhe: tu nunca vais ser senador. Primeiro, nunca alguém da tua cor foi eleito e nunca há de ser no Senado dos Estados Unidos da América. Os colegas, imaginem os colegas, os amigos diziam-lhe isto. E depois, tu tens uma religião que é considerada uma seita, és adventista do 7º dia, nunca lá há de chegar. Mas ele dizia: vocês não conhecem o meu Deus. Porque ele tinha um segredo, ainda hoje tem. Assim que ele se levanta, ele ajoelha-se e pede a Deus sabedoria para aquele dia. E depois conduz 1 hora até ao seu trabalho, e durante essa hora ele coloca um CD, coloca um CD em áudio, coloca um CD no seu carro para ouvir a Bíblia em áudio. E ouve durante 1 hora, e quando sente que alguma coisa tocou o seu coração, para e fala com Deus e medita naquilo que ele ouviu. E esse é o segredo. O segredo para ti e para mim está disponível como aos homens que Deus usou para iluminarem muitas pessoas no passado e no presente. O segredo da oração. Será que tu tens 1 hora? Ou podes começar com alguns minutos por dia para falar com Deus? Estou aqui mais uma vez, prostrado em oração. Preciso ouvir tua voz. Sei que jamais falhou em tuas promessas. Hoje eu quero crer. Pois tu és o mesmo e sempre has de ser. Vem, atende o meu clamor, Senhor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos mil virão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu orar. Senhor, confio em ti, mesmo sem ver, sinto que estás aqui, sempre a me escutar. Revelas teu poder, eu sei que nada é impossível para ti.
Em tua força confiarei sem duvidar. Vem, aumenta minha fé, Senhor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos mil virão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás. Quando eu orar, sei que cuidarás de mim, não importa onde estiver, pois tu sabes tudo que eu preciso antes de pedir. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos mil virão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás. Quando eu meu Deus fiel e sempre serás. Quando eu Amém. Muitas coisas podem acontecer quando eu orar, quando tu orares. Uma das minhas escritoras preferidas escreveu certa vez que quando um cristão fervoroso, sincero, sério, se ajoelha e ora de coração a Deus, todo o exército de Satanás treme. Eu gostaria que ele tremesse esta noite. Vamos ajoelhar-nos. Vamos falar com Deus. Nosso querido Pai que estás no céu, esta noite, Senhor, eu quero reconhecer que não tenho orado tanto quanto preciso de orar. Nós que nos dizemos teus filhos e tuas filhas, muitas vezes falamos muito acerca de ti, e falamos pouco contigo. Falamos muito uns com os outros e pouco com aquele que é o nosso Salvador. Eu quero pedir que nos perdoes e que a todas as pessoas que estão a ouvir esta mensagem ou que a vão receber depois, e especialmente a todos aqueles que neste momento estão aqui nesta sala ou a ouvir pela internet, eu suplico que o Espírito Santo nos toque o coração, nos ajude a compreender a importância de nos tornarmos homens e mulheres de oração, de estudo da Bíblia, para que o diabo não nos engane com as suas armadilhas. Fortalece-nos, Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu e que vai ouvir esta mensagem e abençoa-me a mim.
que todos possamos ser verdadeiros filhos, verdadeiras filhas do Deus Altíssimo, pelo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Amanhã o tema será: há um banco que não vai falir, podemos abrir uma conta hoje mesmo. Uma boa noite a todos, que Deus vos acompanhe e que falem com Ele.